Você sabe o que Bloodborne, Resident Evil 4, Fallout 4 e Oblivion têm em comum? Todas essas e outras inúmeras obras bebem da mesma fonte, um conto escrito por Howard Philip Lovecraft. E não é o chamado de Cthulhu. Meu nome é Josué e nesse vídeo vamos passear um pouco na vila costeira de Innsmouth, diretamente do conto que tem seu nome, A Sombra sobre Innsmouth. E vamos entender como esse conto se tornou um dos mais influentes da obra do Lovecraft, e mais importante, como esse único conto serviu de referência para os jogos que eu mencionei. Primeiro eu vou começar explicando o conto, então se você não quer spoilers sobre o conto, recomendo dar uma pulada. O conto começa com o narrador contando sobre o que aconteceu durante o período de 1927 e 28. O governo havia feito uma investigação secreta sobre certas condições do antigo porto de Innsmouth, em Massachusetts. Dinamitação de casas, disparos de torpedo no Recife, prisões sem julgamento ou acusações, presos sem paradeiro, e que nunca apareceram em nenhuma prisão normal. Boatos de doença e até campos de concentração e intervenção militar. A cidade ficou sem ninguém, e somente agora dava pequenos sinais de reavivamento. É então que ficamos sabendo que o nosso narrador foi quem pediu a intervenção militar sobre as coisas que estavam acontecendo em Innsmouth, e que antes de tudo isso acontecer, ele estava lá. Robert estava comemorando sua maioridade com um tour pela Nova Inglaterra, e que por estar meio liso, decide perguntar a um funcionário da estação qual a rota mais barata para ele chegar em Arkham. O funcionário então lhe diz que é pegando um ônibus que passa por Innsmouth. E começa a falar pro Robert sobre Innsmouth, que é um lugar peculiar. Innsmouth não existia em nenhum guia ou mapa, era quase como uma cidade fantasma, apesar de ser totalmente real e comprovada pelo fato de que ninguém gosta daquela cidade, nem das pessoas que moram lá, que são um pouco diferentes. Alguns deles têm cabeças estranhas e estreitas, narizes achatados e olhos esbugalhados, fixos, que parecem nunca se fechar. A pele também não é normal, é áspera, escamosa, e as laterais do pescoço ficam todas enrugadas ou cheias de vincos. Também ficam careca muito cedo. Os mais velhos têm a pior aparência. Na verdade, nem acho que já tenha visto algum deles realmente idoso. Imagino que morrem só de olhar no espelho. Os animais os odeiam. Antes dos automóveis chegarem, eles viviam tendo problemas com cavalos. O funcionário também adverte que é melhor ficar somente até o horário do ônibus e ir embora, para não ficar lá à noite, pois tem histórias de que pessoas lá não são tratadas muito bem à noite, e inclusive boatos de desaparecimentos no local. Acho que aqui já dá para ter uma noção bem clara de que o pessoal lá é no mínimo peculiar, só que isso não parece assustar Robert. Na verdade, ele parece ter mais curiosidade sobre o local, e resolve pegar esse ônibus. Ao chegar lá nesse ônibus e ver as primeiras pessoas de Innsmouth, o que foi dito a ele é confirmado. Essas pessoas tinham um aspecto diferente. Quando chega na cidade, é uma cidade estranha, em decadência, com poucas pessoas, e essas pessoas têm um comportamento estranho também. Ele anda pela cidade e começa a ver coisas estranhas, como a igreja do local, chamada de A Ordem Esotérica de Dagon. Ele tenta falar com as pessoas de lá, mas ninguém quer conversa com ele, além de um único homem, Allen Zadok, um dos poucos que não tem esse aspecto que eu descrevi aqui, um Innsmouth look. E é basicamente o bêbado da cidade. O Robert dá uns biricutico a ele e ele começa a contar a lore do local. Innsmouth era uma cidade costeira, cristã e vivia majoritariamente da pesca. E era até que bem próspera, porém entrou em decadência. Até que um dia, o capitão Obed Marsh, em uma de suas viagens em seu navio, encontrou um povo que adorava criaturas marinhas, os Deep Ones, ou em português, os profundos. E há um ser antigo chamado de Dagon. Esse povo tinha um pacto com essas criaturas do mar, ouro em troca de sacrifícios humanos. Obed Marsh trouxe esse culto para Innsmouth e o pacto que vinha com ele. Consequentemente, começou a chegar muito ouro e o povo começou a ficar muito rico. E começaram a seguir Obed Marsh e o que ele dizia. Não demorou muito para que as igrejas cristãs sumissem e surgissem a Ordem Esotérica de Dagon. Obed Marsh levava pessoas para o Recife perto de Innsmouth, conhecido como Recife do Diabo, onde fazia rituais tão altos que podiam ser ouvidos da cidade. Pessoas dessa ordem esotérica começaram a aparecer cheias de acessórios de ouro, e o velho bêbado continuou falando coisas ainda piores sobre aquilo tudo. Pessoas que se relacionavam com essas criaturas e tinham filhos, e que esses filhos, conforme cresciam, iam se tornando cada vez mais parecidos com os Deep Ones, os profundos, e que em uma certa idade mais velha dessas pessoas, todas elas transformavam-se completamente em um Deep One e iam viver no mar para sempre, e que por fim elas estavam preparando a vinda de um ser superior, que inclusive aparece em outros contos do Lovecraft, um ser chamado Shoggoth, que eu não vou aprofundar aqui, mas que é esse bicho aí que tá aparecendo na tela. Robert não acreditou muito nessa história, mas isso afetou ele de alguma forma, e ele voltou para ir pegar um ônibus para Arkham. Só que adivinha, o ônibus coincidentemente estava quebrado, e Robert ia ter que ficar na cidade à noite.
Ele então vai pro hotel da cidade, mas logo toda essa história sai da cabeça dele quando ele percebe que aquilo tudo é quase um cativeiro, tá tudo caindo aos pedaços, não tem fechadura, meus amigos. Ele encontra um guarda-roupa que tem uma fechadura parecida com a da porta e com um canivete ele tira do guarda-roupa e coloca na porta, o que deixa ele um pouco mais aliviado e tranquilo. Até que em um certo momento, enquanto ele tá deitado, ele escuta baixinho o que ele mais temia: alguém tentando abrir a fechadura da porta. Ele levanta preocupado, ele percebe que algo muito ruim está prestes a acontecer. No andar de baixo ele escuta conversas, quer dizer, algo que lembra conversas, porque quem quer que esteja falando não é algo humano. Ele então decide pular para a construção mais próxima pela janela e sair daquele lugar, chegando ao próximo prédio. E então ele percebe que todo o povo de Innsmouth quer pegar ele. Ele desce até a rua e começa a correr procurando algum refúgio ou saída, e chega até a imitar o andado do povo de Innsmouth para tentar se esconder na multidão. Ele finalmente encontra uma ferrovia para fugir, mas lá ele escuta algo se aproximando, algo diferente. E quando ele vai olhar, ele vê um grupo de Deep Ones reunidos. Pele cinza esverdeada, cabeças de peixe, olhos imóveis e salientes, guelras nos pescoços e mãos palmadas, comunicando-se por meio de grasnados incompreensíveis. A visão confirma tudo que Zadok contou a ele. O choque é tão intenso que o Robert desmaia. Quando ele acorda, já tá de manhã e ele não vê mais ninguém. Ele caminha até a cidade mais próxima e depois vai pra Arca. E lá avisa as autoridades das monstruosidades que viu. E aqui seria o final do conto, mas a gente tá falando de Lovecraft, né? Então ele vai dar uma cartada final. Depois de tudo isso, Robert começa a procurar mais sobre aquilo tudo. E ele descobre que ele próprio é descendente do povo de Innsmouth. E não de qualquer família, mas ele é um Marsh. Não demora para ele começar a dar sinais da aparência de Innsmouth e começar a transformação dele e a sonhar com a cidade submersa dos antigos e Deep Ones. E no final do conto, ele decide abraçar isso tudo, o passado, e se entregar ao seu sangue e sua origem, e ao buscar viver debaixo do mar. Ok, até aqui você já deve ter pegado algumas referências de alguns jogos que eu mencionei, mas vamos dar uma olhada um por um para você ver o tamanho da influência desse conto. Bloodborne se passa na cidade gótica de Yharnam, assolada por uma estranha praga. Enquanto busca uma cura, o caçador mergulha em uma conspiração envolvendo sangue, entidades cósmicas e horrores inspirados diretamente na obra de H.P. Lovecraft. Bloodborne em si é um Souls filho do Lovecraft, já que vários temas dos contos dele, como deuses e seres mais antigos que lembram muito os citados no Cthulhu Mitos, que quando aparecem aos humanos deixam eles loucos, além do constante tema dos sonhos e outras dimensões. Mas a inspiração mais clara e óbvia provavelmente é na DLC The Old Hunters e a vila de Fishing Hamlet, que é uma referência clara a Innsmouth. E não só isso, eu sinto que parece uma espécie de continuação ou sucessão espiritual da história original, ou pelo menos uma abordagem do outro lado da moeda, e vocês vão entender o porquê. Eu vou falar um pouco da lore do lugar para vocês terem uma noção de como parece com o conto do Lovecraft. Em algum momento do passado, um grande ser chamado Kos apareceu morto na costa de uma pequena vila de pescadores. Kos estava grávida, e do seu cadáver saíram parasitas estranhos, e os moradores da vila passaram a venerá-la como uma divindade. Aos poucos, esses parasitas transformaram os corpos dessas pessoas da vila em criaturas anfíbias. Eles não pareciam enxergar isso como uma maldição, mas como uma espécie de bênção ou evolução espiritual. A notícia chegou na academia de Bergen, eu não vou falar o nome completo, que é meio complexo, que é uma instituição de ensino muito antiga dentro da lore do jogo, que estuda a transcendência humana. E eles eram obcecados pelos grandes seres. E claro, quando a notícia chegou que tinha um na praia, eles enviaram os caçadores. Só que a expedição rapidamente virou um massacre. Os caçadores exterminaram praticamente toda a população e fizeram experimentos com eles. E como se isso não fosse suficiente, o corpo de Kos foi profanado e seu filho, que ainda não tinha nascido, foi retirado dela. Ele vai aparecer de novo e ele é conhecido como o órfão de Kos. Depois dessa profanação nasce a maior consequência da história. Os sobreviventes da vila, o espírito do órfão tirado da mãe e talvez a própria Kos lançaram uma maldição sobre todos os caçadores. A maldição diz que os caçadores, após morrerem ou ao sucumbirem pela embriaguez do sangue, são arrastados para um plano chamado Hunter's Nightmare. E é por isso que a DLC inteira existe. O Nightmare não é apenas um sonho, é praticamente um purgatório onde os antigos caçadores revivem eternamente seus pecados. O chefe final
final dessa DLC não é exatamente o bebê físico de Cos, mas a manifestação espiritual do sofrimento daquele filho que nunca teve a chance de nascer. Ele nasce diante dos seus olhos usando a placenta como arma, e toda a luta parece um parto invertido. Ele grita como um recém-nascido, é violento, confuso e desesperado. Quando você o derrota, aparece uma pequena sombra negra sobre o cadáver. Somente quando você o destrói, a mensagem aparece: Nightmare Slain. Ou seja, não é apenas um chefe derrotado, é o fim da maldição que mantinha o Hunter Nightmares vivo. E agora que eu falei da lore, você já deve ter pegado muita coisa parecida com a história do Lovecraft. Mas vamos lá. Vila isolada de pescadores, habitantes transformados em seres híbridos marinhos, culto à entidade do mar, degeneração física ligado ao contato com esses seres cósmicos. Mas talvez a parte mais interessante é que Bloodborne mostra um outro lado da moeda. Em Innsmouth, o protagonista teme os habitantes da vila. Na Fishing Hamlet, você descobre que os verdadeiros monstros não são as pessoas da vila, mas sim os humanos que chegaram de fora. Lembra que no conto temos também essa força externa que toma conta do lugar e faz essa expedição para estudar as pessoas de Innsmouth, com prisões, nada de julgamentos, desaparecimentos, destruição da cidade e boatos de campos de concentração. Olha a loucura. Claro que a galera de Innsmouth não era nenhuma santa, mas o que foi feito com eles não foi nada justo e com certeza desumano, já que tudo indica que o povo de Innsmouth, pelo menos em sua maioria, foi totalmente destruído e aniquilado. Só que Lovecraft não expande isso, até porque não é nem essa a ideia talvez. Mas aqui em Bloodborne, é como se o intuito fosse justamente explorar esse lado esquecido e fazer você pensar que talvez os maiores monstros fossem na verdade as pessoas que chegaram naquele lugar e não os habitantes em si. Se você já conhece Resident Evil 4, você já deve ter notado algumas semelhanças já de cara. Mas algo mais interessante ainda, e que eu não sei se é oficial, é a gigantesca semelhança do jogo com a adaptação para cinema do conto do Lovecraft, feita por Stuart Gordon, que passou 15 anos tentando adaptar A Sombra sobre Innsmouth para o cinema e só foi conseguir na Espanha. Inclusive tem um vídeo no canal explicando um pouco mais sobre esse filme, se vocês quiserem dar uma olhada. Recomendo demais, até para um melhor aproveitamento desse vídeo aqui. E meus amigos, as semelhanças não são poucas. Eu vou contar aqui a história e vocês me digam de quem é que eu tô falando. Do filme Dagon, que é a adaptação, ou de Resident Evil 4. Um americano é obrigado a ir a uma vila isolada lá na Espanha, detalhe, sozinho, porque as pessoas que ele estava acompanhando não ficaram lá na melhor situação, e a vila que ele vai não tem nenhum conhecido. Ele é somente um forasteiro, que pouco a pouco começa a perceber que a galera dessa vila é meio esquisita, diferente assim, e não são lá as pessoas mais amigáveis do mundo. A galera da vila se junta e tenta te pegar, e aí a jornada se torna uma sobrevivência constante e a busca por uma loira americana. E depois você descobre que seja lá o que for que tá afetando essa vila e fazendo eles te atacarem, essa coisa também tá infectando você. Sim, meus amigos, essa descrição pode ser exatamente a descrição tanto do filme quanto do jogo Resident Evil 4. Ou seja, não sei se é oficial, mas é ridiculamente parecido. E de novo, vila isolada, culto esquisito, pessoas se transformando em coisas diferentes, monstros. Além desses monstros também, que são cheios de tentáculos e coisas do tipo, lembrando muito algo Lovecraftiano. E essa La Plaga me lembra muito algo Lovecraftiano também, porque é algo muito antigo, algo que a humanidade nem compreende direito. Aliás, a La Plaga foi inspirada no monstro de The Thing, do John Carpenter, que também bebe muito da fonte Lovecraftiana. Fallout, a série toda tá cheio até a tampa de referências de Lovecraft. E em Fallout 4 não é diferente. Dunwich Borders é uma referência direta ao horror em Dunwich. Pickman Gallery homenageia o conto do modelo de Pickman. E Cabot House fala de artefatos dos lugares antigos e entidades cósmicas, o que é recorrente demais nos contos Lovecraft. Mas uma referência mais específica sobre A Sombra sobre Innsmouth, com certeza é a DLC de Fallout 4, Far Harbor. Far Harbor é basicamente uma ilha toda nova no jogo, e nessa ilha tem um porto decadente ameaçado por uma névoa cheia de criaturas, e aqui vale destacar que as criaturas que são esses seres humanoides meio anfíbios lembram muito os Deep Ones, apesar de não terem origens semelhantes, porque aqui é algo criado pela radiação e não por um deus Dagon, coisa do tipo. Mas a estética é muito parecida. Além da ilha isolada, nós temos também o que seria equivalente à ordem esotérica de Dagon, que é as crianças do átomo, Children of Atom, que também não cultuam a um deus, mas a radiação e ao átomo, Atom. Dá pra dizer que é basicamente o deus deles, o equivalente. Eles veneram a radiação e as bombas nucleares, porque pra eles, quando um átomo é dividido, novos universos nascem. Então a explosão de uma bomba nuclear não é um fim, mas na verdade um nascimento de incontáveis novos mundos.
E quanto mais perto da radiação você está, mais próximo você está desse deus, do Atom. E não é à toa que eles vivem nesses lugares extremamente radioativos. É meio estranho porque realmente parece que existe alguma força ou algo do tipo que mantém eles vivos, porque se você já jogou Fallout alguma vez, você sabe que a radiação é uma das coisas que, se você não tiver muito cuidado, te mata relativamente fácil. Mas esses caras vivem 24 horas do dia na radiação e não acontece nada. Então realmente dá a entender que é quase como se fosse ou uma imunidade, ou eles sabem de algum remédio muito louco, ou de alguma força realmente meio que guardando eles, que seria esse Atom. Além, claro, de toda a atmosfera do lugar lembrar muito a atmosfera de Innsmouth. Um lugar misterioso, isolado, caindo aos pedaços e com estranhas histórias, estranhas criaturas. Enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Por último, e não menos importante, eu queria falar um pouco de Oblivion, que também tem uma referência, e talvez as de todas que eu mencionei, a mais clara possível, em uma quest chamada A Shadow Over Hackdirt, que em português seria A Sombra sobre Hackdirt. E aí o nome já entrega muito do que vem por aí, né? A quest é quase que uma adaptação do conto, e começa com o sumiço de uma mulher, Dharma, que foi para uma vila isolada, no meio do nada, e não voltou mais. Perguntando por aí sobre esse lugar, a gente descobre que lá é meio problemático e não muito bem visto. Hackdirt foi toda queimada no passado e não se sabe muito bem porquê, e nos é recomendado não ir lá à noite. Por que será isso? Eu me pergunto, eu não sei, né? Chegando lá pra explorar, você percebe logo de cara que o pessoal de lá não é nada amigável e quer que você volte pra trás, porque eles não gostam de forasteiros por ali. Explorando um pouco, você acha uma senhora que até conhece essa mulher sumida, a Dharma, mas que diz que ela não chegou por aquelas bandas tem um tempo. Mas explorando um pouco mais, você encontra o cavalo da Dharma, ou seja, ela chegou ali sim. E aí que as coisas começam a ficar estranhas e as histórias começam a não bater. Ao perguntar de novo pra senhora lá sobre Dharma e o cavalo dela, ela diz que o cavalo é dela e que não sei o que eu deveria parar de fazer perguntas e coisas do tipo e parar de se meter nesse negócio. E aí que aparece esse carinha, que diz pra gente encontrar ele na casa dele à noite, porque ele tem informações sobre a mulher desaparecida. Sem ter muito o que fazer nem outra pista muito boa, a gente vai pra casa desse carinha à noite e sozinhos pra descobrir o óbvio. Esse cara é super gente boa e é nosso amigo e vai nos ajudar na quest e explica toda a situação. Aparentemente, a mulher desaparecida, a Dharma, foi presa pelo povo da cidade para ser sacrificada. A cidade, há muito tempo atrás, tinha encontrado nas cavernas seres que poderiam ajudar eles a prosperar em troca de sacrifícios. Os Deep Ones. É, exatamente, é Deep Ones, tipo, não é nenhuma referência. Os caras realmente chamaram do nome que é no conto, os Profundos. Acontece que depois que a cidade foi queimada, muito provavelmente quando descobriram desse impacto dos Deep Ones e desse culto da cidade chamado Breton, que são basicamente moradores fanáticos que veneram os Deep Ones e passam a morar no subterrâneo para ficar mais próximo deles, e adivinha, começam a ter o corpo transformado para ficar mais parecido com os Deep Ones. Acontece que a ideia seria Dharma, a mulher desaparecida, ser o sacrifício para retomar o pacto com o Deep Ones que foi perdido durante o incêndio da cidade anos atrás. Aí o carinha te dá uma chave e diz para você procurar nas cavernas a Dharma, e você vai fazer isso. Quando você chega nas cavernas, você vai encontrar vários desses fanáticos do culto e você encontra a Dharma em um cativeiro lá nessa caverna. Quando você fala com ela, você descobre que ela foi sequestrada enquanto estava dormindo, exatamente como tentaram fazer com Robert durante o conto e não conseguiram. E quando você anda pelas cavernas, você escuta barulhos estranhos. Esses sons só existem nessa parte do jogo e provavelmente indicam a presença dos Deep Ones, que não são mostrados em momento algum. O que é bem Lovecraftiano, se você parar pra pensar, porque eles deixam essas criaturas no desconhecido, eles não mostram, para que elas possam viver somente na sua imaginação. E aí a gente escapa e a quest termina. Vale citar também, só como menções honrosas, né, que em Skyrim, na DLC Dragonborn, que é cheia de coisas sobre Lovecraft também, que é quase uma DLC sobre Lovecraft, tem tanto aquele deus lá que eu esqueci o nome, mas esse bicho aqui que eu vou colocar o nome na tela, basicamente esse bicho é muito parecido com o Shoggoth, que eu mencionei, que aparece lá no conto, que o povo de Deep One queriam trazer esse cara, esse monstro. E além disso tem os Lurkers, que são quase que uns Deep Ones também. Quer dizer, a gente não sabe muito bem a origem deles, nem de onde eles vêm, mas não sei se foram pessoas em algum momento, mas esteticamente são muito parecidos. E coincidentemente, é exatamente esse o nome do título que você ganha quando se torna membro do canal. Então, se não for pesar muito no seu bolso, se você gosta muito desse tipo de conteúdo aqui, como Lovecraft, filmes, livros, etc., e quer ter acesso a mais conteúdo sobre isso, recomendo muito você virar membro do canal. Além disso, eu já tô pensando no futuro, criando o nosso grupo de membros, pra gente poder conversar, e no futuro, talvez, um clube de livros. Então, se você quer ficar por dentro de tudo isso, não se esquece de virar membro.
sempre. E bom, basicamente foi isso. Tem inúmeras obras inspiradas nesse conto. E se eu esqueci de algum ou não lembrei de alguma, porque com certeza isso aconteceu, não se esqueçam de deixar nos comentários para que mais pessoas possam ver e aprender mais de quão influente é essa obra do Lovecraft. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. E se você estiver vendo esse vídeo nos primeiros 7 dias, deixar o like. Muito obrigado por quem ficou até aqui e até a próxima.